Recentemente tivemos o retorno de Goldberg à WWE. Um dos maiores nomes da história da WCW esteve presente nesses últimos shows e pay-per-views da nossa grande e querida empresa. E agora ele participará do Royal Rumble Match. Portanto, eu trago nesse vídeo 10 momentos importantes na carreira de Goldberg que você precisa conhecer para você entender bem porque Goldberg hoje é um dos grandes nomes da história da companhia. Portanto, confere aí. Para começar nossa lista, vamos falar, claro, do seu debut, da sua estreia como lutador. Ela aconteceu na WCW e foi no ano de 97. Ele teve um combate com Huggy Morris. E até então, ninguém conhecia ele, óbvio. E ele inclusive tomou o golpe finalizador desse Huggy, que até então era um dos nomes ali mais credíveis então da WCW. E o Goldberg surpreendentemente resistiu àquele finisher, aquele kick-out, e depois conseguiu aplicar o jackhammer em cima do Huggy e vencer seu primeiro combate na WCW, né? Bem na sua estreia. E depois ainda ele foi entrevistado e mandou o recado que estava chegando para dominar. A partir daí, o Goldberg vai construir uma sequência de vitórias sensacionais, uma streak de 173 vitórias desde então, surpreendentemente, não? Outro momento interessantíssimo da carreira do Goldberg é quando ele participa do Eliminate Chamber em 2003. Esse Eliminate Chamber valia o título mundial e participava junto com o Goldberg o Triple H, o Shawn Michaels, o Chris Jericho, o Kevin Nash e o Randy Orton. E galera, quando o Goldberg entrou, tava lá no ringue o Chris Jericho, o HBK e o Randy Orton. Ele eliminou os três, isso mesmo, os três. Mandou Spear e Jackhammer nos três cidadãos, ficando apenas Triple H sobrevivente. O Kevin Nash já tinha sido eliminado. Nisso, todo mundo achou que ele ia esquachar o Triple H até então. Mas aí o Triple H recebe uma marreta do Ric Flair, né? Vale lembrar que aquela época era a época do Evolution. E ele consegue dar uma marretada na cabeça do Goldberg e ganhar o combate, surpreendendo a todos. Foi uma zebra ele ganhando do Goldberg. Ainda depois da luta ele vai lá, ataca o Goldberg. Mas enfim, o que ficou marcado nesse combate foi a apresentação do Goldberg, eliminando três grandes nomes e ainda dando um spear muito marcante, né? Que sempre é postado quando vai falar do Goldberg, que ele deu em cima do Chris Jericho, quebrando aquela grade que protege as câmeras de eliminação, né? Muito boa esse acontecimento da carreira do Goldberg. Outro momento bastante glorificado na carreira do Goldberg foi quando estava acontecendo um combate de Eddie Guerrero contra Brock Lesnar pelo título mundial. O Brock Lesnar era o campeão, né? E ele, algumas semanas atrás, havia tretado com o Goldberg, né? E o Goldberg desapareceu. Mas aí, tava tendo esse combate contra o Ed Guerreiro. Um dos combates mais históricos da história da WWE. Eu acho que foi uma das melhores defesas de cinturão que eu já vi, né? E no meio da luta, o juizão cai. E o Brock Lesnar pega o cinturão dele e tenta aproveitar para atacar o Ed Guerreiro usando um instrumento que não poderia. Claro, não poderia usar objetos nesse tipo de luta. Nisso, de repente, aparece o Goldberg sem o Brock Lesnar perceber e manda um Spear em cima do Brock Lesnar, né? Um Spear que ajudou, então, o Ed Guerreiro ganhar a luta e ganhar o título mundial. Foi um momento bastante querido, bastante histórico na carreira do Goldberg e na história da WWE. Bom, isso nos leva ao fator Brock Lesnar, né? Na WrestleMania 20, ele teve um combate com Brock Lesnar 1 contra 1, e o juiz dessa luta seria Stone Cold Steve Austin, né? E bom, essa luta ela entra entre as maiores decepções da história da WrestleMania, porque simplesmente foi uma luta curta, onde eles ficaram metade da luta só se encarando, não paravam de se encarar, e uma luta podre, uma luta sem emoção, com a vitória do Goldberg.
E depois no final da luta, o Stone Cold, que era juiz, dá ainda um stunner no Brock Lesnar. O Goldberg entra no ringue pra ver o que aconteceu, fala, então, né, o que tá acontecendo aqui? Como é que nós podemos resolver isso? Aí o Stone Cold manda um stunner nele também, sai por cima ali. Tipo, você juntou 3 titãs, mas você fez um negócio bem medíocre, né? Então, ficou bastante decepcionante essa apresentação ali que eles tiveram nessa WrestleMania 20, né? Mas, então, é um dos fatos que ficou marcado na carreira do Goldberg, porque é uma rivalidade que atualmente ela está sendo remontada, né? Está sendo trazida de volta à tona, então é importante que vocês saibam desse acontecimento para que vocês entendam o que está acontecendo hoje de uma forma melhor. Outro acontecimento histórico na carreira do Goldberg foi quando ele conseguiu aplicar um Jackhammer em Big Show. Isso mesmo, na WCW o Big Show não tinha nome de Big Show, era The Giant, né? O Gigante. E ele era um dos grandes brutos da companhia, era simplesmente imparável. E o Goldberg, né, que ainda era um certo novato, já estava com a streak, mas ainda assim não tinha lá ganhado algum cinturão tão importante para simplesmente imaginarem que ele faria esse grande feito, e ele fez. Ele vai, consegue aplicar o Spear no Big Show, né? Depois aplica o Jackhammer, cara. Foi muito, mas muito sensacional a força que ele levantou o Big Show, cara. Você imagina o Big Show, aquele tamanhozão, o cara fazer um suplex dele já é difícil. A forma como ele levantou, hoje os caras se matam pra caramba pra levantar o Big Show. A forma que ele levantou então pra fazer o Jackhammer é muito mais zica ainda. E foi, aplicou e ganhou do Big Show. Teve um pop assim absurdo, cara. É muito raro você ver um cara ter um pop que o Goldberg teve naquela WCW. O legal é que os caras jogavam bastante coisa no meio do ringue para comemorar, né? Jogavam prato de comida, copo, etc. Foi realmente sensacional esse grande feito que o Goldberg fez na carreira. O outro grande feito também foi um debut, também foi uma estreia, mas dessa vez a estreia na WWE, né? A WCW já tinha sido comprada pela WWE, era depois da WrestleMania, o Steve Austin tinha perdido pro The Rock, e o The Rock então tava arrogantaço, né? Tava se exibindo, falando que bateu o Stone Cold, que agora não tinha ninguém mais pra ele, que simplesmente ele tinha dominado tudo, que não teria mais nenhum próximo. Aí de repente toca os tambores, toca a música do Goldberg e ele vem caminhando em direção ao ringue e faz sua estreia. Aí ele entra no ringue, os dois começam a se encarar, o Goldberg e o The Rock. E aí o Goldberg pega o microfone e fala: então, Rock, você quer saber quem é o próximo? Você é o próximo. E vai dar um spear no The Rock. Vai, sofre um pop absurdo, né? O The Rock também fez de tudo ali pro público ir contra ele e conseguiu. E aí eles criam então uma rivalidade do Goldberg contra o The Rock, né? Enfim, um grande momento também foi essa sua estreia na WWE. Um dos momentos mais interessantes, com certeza, foi quando o Goldberg ganhou seu primeiro título, né? O United States WCW Champion, né? Que é o nosso querido título americano hoje, né? Mas na época era da WCW. E foi legal porque ele tá lutando contra o Raven, né? O Raven que tinha ganhado esse título do DDP. E aí cabia ao Goldberg agora vencer ele. E no meio dessa luta, cara, ele vai dar Spear no Raven, mas aí depois vai ter uma série de interferência. Vai vir um monte de cara interferir, mas o Goldberg vai dando uma surra em todo mundo, todo mundo. E ele aplica Jackhammer num grandalhão lá. Enquanto isso, o Raven tenta fugir. E esse que é o legal. Porque quando ele vai tentar fugir, o público que tá assistindo não deixa. Simplesmente segura ele e joga ele pra dentro da arena de novo. Não deixa ele fugir. O Goldberg vai, joga ele pra dentro do ringue, aplica o Jackhammer e ganha o título dos Estados Unidos por um pop absurdo. Cara, esse tipo de acontecimento, pra época dele, mano, era sensacional. Hoje você fazer esse tipo de coisa com algum cara, seja com o John Cena, com o Roman Reigns, vão chamar de forçado totalmente, porque o cara bateu em 10 ali. Mas naquela época dava certo, naquela época funcionava, naquela época entretinha pra caramba. Goldberg tinha um pop assim que simplesmente batia assim de frente com o Stone Cold, claro, sendo que o Cold ainda é simplesmente imparável nesse quesito de trazer o público pra si. O cara era muito B10, mas o Goldberg conseguia, com o jeito dele, sim, trazer um pouco dessa alegria pro público, esse entretenimento, daquele negócio, nossa, que demais que foi isso.
Pra aquela época foi assim um negócio sensacional, cara. Depois vocês assistam aí, o link tá na descrição. Outro momento sensacional na carreira do Goldberg é quando ele já era meio que um babyface consolidado no midcard, né? Já tinha ganhado esse título dos Estados Unidos. E aí ele enfrentaria outro babyface bastante querido na WCW, que era o DDP, né? O nosso querido Diamond Dallas Page. E, bom, o que acontece é o seguinte. Quem vencesse disputaria então o título contra o Hulk Hogan, o título principal, o título mundial. E era um combate de babyface contra babyface e foi um bom combate. Há quem diga, né, que foi o melhor combate em ringue que o Goldberg já fez. E durante essa luta o DDP ainda consegue aplicar o finisher dele, né, que parece muito com o RKO hoje do Randy Orton. Só que aí o Goldberg consegue resistir à contagem, diferente do DDP que depois toma um jackhammer e o Goldberg consegue vencer. Foi um momento assim que focou bastante na história da WCW. Muitos consideram ali um dos maiores combates que já tiveram na história daquela companhia, né? E aí, o que vocês acharam? O link tá aí na descrição para vocês assistirem essa luta também. E com certeza um dos maiores momentos na carreira dele foi quando ele ganhou o WCW World Champion. Mano, ele já era campeão nos Estados Unidos e ele enfrentaria então o Hulk Hogan, né? Como eu disse. E nesse combate com o Hulk Hogan, cara, simplesmente ele toma 3 leg drops seguidos e resiste à contagem. E nisso vem os caras da NWO, pra quem não sabe, na época o Hollywood Hulk Hogan, ele simplesmente era heel, né, atuava como heel na NWO. E aí depois vem o DDP pra ajudar o Goldberg, pra não deixar os caras da NWO interferir no combate. Com isso o Hulk Hogan se distrai. Se distraindo ele toma Spear do Goldberg. Aí a torcida já ficou de pé, toda a emoção. Aí o Goldberg vai lá, aplica o jackhammer. 1, 2 e 3. Goldberg campeão. Cara, você nunca vai ver um pop tão absurdo como você viu naquele dia. Os caras jogavam garrafa, jogavam copo, jogavam as coisas pra cima, pulava de alegria, comemorava. Era simplesmente sensacional a emoção que o público passava, velho. Simplesmente eu nunca vi um negócio assim hoje em dia. Nos últimos 5 anos eu não consigo ver. Talvez no cashinho do Seth Rollins e Daniel Bryan campeão na WrestleMania 30. Mas fora isso, eu nunca vi um público tão, mas tão animado como ficou naquele dia. E ele vai e levanta os 2 cinturões, né? O título americano e o título mundial da WCW. Interessantíssimo, né? Não teve unificação, porque se você naquela época ganhasse um, você tinha que ceder o outro. Mas mesmo assim ele comemorando ali os 2, né? O Goldberg basicamente zerou a vida naquele dia. E claro, o último momento é o de 2016, né? Onde ele retorna à WWE. Bom, tudo isso começa quando promovem o game WWE 2K17, né? Acontece que a capa do game fica dividida entre Brock Lesnar e Goldberg. E nisso rola umas provocaçõezinhas ali. Na verdade foi o público da internet que criou essa rivalidadezinha entre eles. Até antes desse game, o pessoal sempre especulava, nossa, imagina que louco, o Goldberg retorna, luta com o Brock Lesnar de novo, ia ser interessante. E aí a WWE aproveita, né, aquele marketing e fala, olha, vamos transformar isso na prática. E aí então faz o Goldberg retornar depois do Paul Heyman e o Brock Lesnar provocarem ele, né, desafiarem ele. Ele retorna e fala que aceita um combate com o Brock Lesnar no Survivor Series, né. Foi bastante legal esse retorno dele, teve aqueles ataques que ele deu no Rusev, no Paul Heyman. E aí nós vamos para esse combate no Survivor Series e o combate é simplesmente rápido pra caramba. O Goldberg basicamente deu 2 Spear, um Jackhammer e botou o Brock Lesnar, até então imbatível, pra dormir, surpreendendo todo mundo na arena, né? E atualmente ele anunciou então que estará participando do Royal Rumble Match desse ano de 2017. E aí, vocês querem que ele vença? Vale deixar aqui uma menção honrosa que o Goldberg, em um certo momento da carreira, tem um combate com o Bret Hart e ele dá um super kick no mesmo, né? Esse super kick sai meio errado e acaba aqui causando problemas pro Bret, que teve que se aposentar mais cedo simplesmente por conta disso, né? Ele se lesionou, machucou o pescoço e isso causou sérios danos para a carreira do Bret. E o Goldberg foi o responsável disso. Por isso que muita gente não gosta dele, claro, não é o único motivo, mas muita gente não curte muito por causa desse acontecimento. Bom, galera, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual dessas curiosidades você mais gostou. Comenta o que você acha do Goldberg, comenta o que você acha que ele deveria fazer no Royal Rumble Match, se ele deveria ganhar ou se ele deveria lutar com outra pessoa no WrestleMania.
Comentem tudo que vocês quiserem, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um abraço, obrigado por ter assistido, até a próxima e fui!